Vamos voltar para as ruas de São Paulo para falar que a campanha eleitoral para prefeitos e vereadores registra até agora mais de 300 denúncias de assédio eleitoral, Beatriz Manfredini, é isso? É isso, Lívia, são 332 denúncias até agora registradas, até amanhã de hoje. O assédio eleitoral, ele acontece principalmente ali no ambiente de trabalho, quando as pessoas são intimidadas, coagidas, ameaçadas a votar em uma determinada pessoa, quando tem uma tentativa ali de influenciar o voto de um terceiro. Para a gente ter uma ideia, esse número de 332 denúncias de assédio eleitoral, ele é cerca de 4 vezes maior do que o registrado no mesmo período das eleições de 2022, eleições gerais, para presidente, governador. Naquela época, neste momento, eram 68 denúncias do tipo de assédio eleitoral. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, dessas mais de 300 denúncias atualmente, 265 são individuais, ou seja, não são queixas repetidas, Apesar disso, em 2022, apesar de agora a gente ter um número maior do que em 2022, lá naquele ano, a explosão de denúncias de assédio eleitoral ocorreu no segundo turno, tanto que a eleição terminou com 3.606 denúncias. Então, alguns especialistas afirmam que, apesar da gente ter um número maior de denúncias agora, em 2024, nesse primeiro momento, é provável que a gente não alcance aquele número do segundo turno de 2022, que foi um ano bastante tenso, bastante polarizado em todo o país. No ranking de denúncias de assédio eleitoral, nós temos o estado da Bahia liderando com a maior parte das denúncias, são 45. Depois temos São Paulo com 40, Paraíba 22, Goiás 20 e Minas Gerais 19. O único estado que não tem nenhuma queixa ainda registrada no Ministério Público do Trabalho de assédio eleitoral é o Amapá, Lívia. Obrigada, viu, Beatriz Manfredini, pelos dados, pelas informações. Vou pedir uma consulta aqui para o Vilela, porque a Manfredini trouxe detalhes a respeito dessa preocupação com os índices de assédio eleitoral. O que o trabalhador deve fazer se ele se vê coagido, ameaçado, numa situação como essa, num cenário de eleições? É muito fácil falar, né, Vilela? Não mente. Fala para o trabalhador aí, para o dono da empresa, aliás, para o empregador, que você vai votar em quem ele quer, que você está cedendo a essas ameaças, mas no fim das contas não registra isso nas urnas. Não é tão simples assim o negócio, o buraco é mais embaixo, né? Exatamente, Lívia. E quando se trata de eleições municipais, isso acaba acontecendo de uma forma mais aguda, mais grave e de uma forma até um pouco mais invisível de toda a sociedade de uma forma geral. Porque você tem empresas que têm ali os seus interesses no âmbito municipal, no âmbito local, e onde o voto de determinados funcionários, ele acaba sendo um voto extremamente importante, muitas vezes para resolver ali uma disputa bastante apertada e que qualquer número de votos significativos de uma mesma empresa, eles possam fazer a diferença. Nesse sentido, acontece sim uma série de medidas que são medidas ilegais, e o Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, oferecem canais através da internet. Entrando no site da Justiça Eleitoral ou entrando no site do Ministério Público do Trabalho, o cidadão ele tem formas para fazer essa denúncia de uma forma onde ele não vai aparecer, não precisa ter risco de perder o seu emprego e vai, de alguma forma, estar colaborando para que esse tipo de prática acabe desaparecendo ou venha a desaparecer do país e venha a influenciar cada vez menos no período eleitoral.